Levítico 21, 10. E o operador de purificação, que é grande dentre os irmãos dele. Operador de purificação é a minha tradução para a palavra sacerdote. Porque eu acho melhor sempre definir as palavras do que deixar em vão, pensando o que de fato seria um sacerdote. Então, quando eu analisei o hebraico e o que o grego nos dá, o grego usa a base da mesma palavra que significa puro, tá? Onde é usado, por exemplo, ou a palavra santo. Nas Bíblias tradicionais vai estar com a palavra santo, que eu traduzo como puro. Então lá vai estar os santos da cidade tal, ou né? Sempre então que usa-se santo, eu uso puro, porque é a definição da palavra santo. E a base da palavra sacerdote no Novo Testamento é a palavra puro. E no Antigo Testamento, dá-se a entender que é no sentido de operador. Então, eu achei muito interessante como combinar os dois idiomas, né, tanto do Antigo como do Novo Testamento, deu algo tão preciso no português. Então, por isso que é operador de purificação. É uma mescla do grego, da raiz do grego e da raiz do hebraico. Então, o operador de purificação, que é grande dentre os irmãos dele, sobre a cabeça do qual foi derramado o óleo de passar com a mão. Esse derramado eu acho que é despejado, tá? Mas a diferença é sutil, mas pode ser que seja derramado de fato aqui. O óleo de passar com a mão, tá? Essa palavra, nas traduções tradicionais, é muito usada para untar. Ah lá, unção. Unção. Né? Só que a palavra untar e a palavra unção, ela veio a significar algo excessivamente religioso. E, na verdade, o que ela de fato significa é algo que você aplica com a mão. Tá? Untar é um óleo que você passa com a mão. E eu acho interessante, então, colocar dessa forma descritiva, ao invés de deixar untar, por conta disso. Para não ficar preso ao que cada religião fala sobre a palavra untar, simplesmente colocar no sentido de que é para ser. E é interessante, porque a palavra mão é como eu traduzo Cristo, e passar é a tradução da palavra Páscoa. Então eu acho muito interessante que a descrição da palavra untar acaba sendo, né, o conceito de Páscoa do Cristo. Então, né, e que preencheu a mão dele para vestir os trajes. Ele não vai deixar a cabeça dele largada e não vai rasgar os trajes dele. É o que eu falei no episódio anterior. Esse não deixar a cabeça largada é, por exemplo, ficar relaxado. Tá? Nas outras traduções aqui, nós vamos ter coisas assim, ó. Nem vai deixar de cuidar e pentear os cabelos, ou descobrir a cabeça, ou andar descabelado. Então, é nesse sentido que nós usamos largado. Ah, fulano tá largado com o cabelo. Tá? E isso tem uma aplicação muito interessante quando você pensa sobre isso. Porque o cabeça é o Cristo. E nós usamos a palavra degolar de forma muito cirúrgica, na minha versão, por conta de quando algo é degolado, o acesso da cabeça corta ao corpo. Então é como se aqueles que buscam o Salvador buscam o constante acesso à cabeça. Então, deixar a cabeça largada, com esse degolar, com a questão do corpo do Cristo, que se diz no Novo Testamento, com a questão do Cristo sendo o cabeça e sendo morto naquele lugar que se chama crânio, né? Porque Gólgota, que é traduzido no hebraico, né? Que foi onde ele foi, significa cabeça. Então você vê toda uma ligação entre uma coisa com a outra. E não vai rasgar os trajes dele. E eu comentei no episódio anterior o que seria rasgar os trajes, né? Porque o símbolo de rasgar o traje é o símbolo de quando você erra e você sente na pele o seu erro. E como o operador de purificação maior, ele é responsável por espelhar o Cristo,
ele não pode fazer esse gesto, porque o Cristo nunca errou. Então, né, inclusive, nós vemos isso acontecer no Novo Testamento, quando, quando os judeus da época, né, condenam Cristo, o sumo sacerdote, né, o grande operador de purificação, ele rasga os trajes dele, então ele faz o que é proibido a fazer. Então é interessante como nem eles sabiam ou seguiam a própria lei. Quando aquilo tudo ocorreu com Jesus, salvação, Cristo. 11. E sobre qualquer ser que teve fim, ele não vai vir. Pelo pai dele e pela mãe dele, ele não vai ficar sujo. Lembrando que isso aqui é uma exceção para ele, porque para os outros nós vimos que eles podem para o pai e para a mãe. E isso tem essa aplicação, porque ele tem a responsabilidade de espelhar o Cristo. Porque a partir do momento ele não pode se sujar diante dessas coisas, porque a responsabilidade dele é fazer a ilustração do Cristo, que nunca ficou sujo no sentido espiritual, inspirado. E do puro ele não vai sair, ele não vai romper o puro do Salvador dele, porque o destaque do óleo de passar com a mão do Salvador dele está sobre ele. Eu sou salvação. Aqui, ó, não vai romper o puro do Salvador dele. Lembrando que puro é a tradução da palavra santo. Então, quando nós jogamos isso para o Novo Testamento e voltamos para cá, nós vemos que, ilustrativamente, nós temos... Você romperia a pessoa que está na pureza. Tá? Então, ele não pode romper essa pessoa que está na pureza. Por quê? Porque ele está espelhando o próprio Jesus salvação. Aqui, ó. Do Salvador dele. E Salvador, como eu falo, é, na minha opinião, a verdadeira tradução da palavra Deus. Tá? No Antigo Testamento, eles usam Elohim. No Novo, os apóstolos usam Theos. Então é porque é uma coisa que é para ser traduzida. Porque senão eles usariam Elohim no Novo Testamento. Então não é uma pronúncia sagrada que não pode ser alterada. É alguma coisa que é claramente traduzível. E os romanos, para o latim, traduziram como Deus, alguma coisa assim. E daí ficou. E na minha opinião, é porque eles já não sabiam mais o significado da palavra. E eu chamo de Salvador porque os pictogramas demonstram, né, grande pastor e depois um homem estendendo a mão para alguém na água, que ao meu ver, ele está salvando, que é quando, logo após o Cristo fazer isso, que os apóstolos viram para ele e falam, né? De fato, ele é filho de Deus, filho do Salvador, porque ele estava salvando. E também tem outra aplicação. Nós temos gravados em nós que Deus é alguém que salva. Se você, dependendo da enrascada que você está, sendo ateu ou não, qual que é a expressão que mais vem na cabeça? Deus me livre, né? É sempre no sentido de buscar Ele para salvar algo. Então, é como se nós tivéssemos engravados no nosso coração dessa forma. E não apenas nós, mas também os animais. Quando você resgata um animal, alguma coisa assim, por mais que seja um animal absurdamente feroz, como um leão ou algo assim, quando ele sente aquela gratidão diante de ser salvo por você, que ele adota um carinho por você que é sobrenatural, que é algo que os animais não têm a capacidade de entender, mas que o ser deles entende. Então, até os animais reconhecem que presta-se carinho e adoração a Salvador. E tem outros motivos. No primeiro episódio eu falei sobre vários deles. Então, assim, diante de tudo isso e de outros encaixes que tem ao decorrer dos versículos, a mais provável tradução para a palavra Deus, na minha opinião, é Salvador. Deus como Elohim. Deus como El, eu coloco como grande pastor, mas aqui é Elohim. Porque o destaque do óleo de passar com a mão do Salvador dele está sobre ele. Tá, por que destaque? Essa palavra destaque, ela é usada como coroa, ela tem vários usos, né? Aqui, ó. A coroa, eles colocam como coroa, porque a coroa do óleo de passar com a mão não faz sentido, porque o óleo de passar com a mão não é uma coroa. Então, nas traduções tradicionais, isso aqui está... na outra coloca consagração, porque coroa não funcionaria. Eles usam consagração em tudo,
Eles usam coroa em tudo e aqui consagração, porque obviamente eles sabem que não fazem sentido. Então, ao invés de eles terem procurado uma palavra comum para usar aqui, não. Cada lugar nós vamos colocar alguma coisa. Isso está errado. Essa palavra é destaque. O grego considera ela destaque. Ela no grego ela é muito traduzida como coroa, mas é coroa no sentido de dar um destaque à pessoa. E nós vemos que essa palavra, no Antigo Testamento, ela é usada também de destacar, no sentido de separar. E é incrível como no português, a palavra destaque, ela tem essa ligação de algo que é destacado, mas também exaltado. Então, é isso. Essa é uma das palavras que estava na cruz, tá? Nazaré, a raiz da palavra é essa palavra aqui, destaque, o verbo destacar. Então, tinha 4 palavras na cruz e essa é uma delas. É uma palavra muito importante e para manter-se em mente, porque tem uma mensagem por trás das 4 palavras da cruz, né? Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Judeus, eu falo que significa reconhecer, reconhecido, e Nazaré é destaque, né? Jesus, salvação e rei, né? Então, por trás dessas 4 palavras, nós temos uma mensagem, quando você traduz elas de forma correta, né? Destaque de salvação, rei dos que reconhecem, rei do reconhecedor. Reconhecedor do quê? Dos erros. Nesse sentido, né? Okay. Porque o destaque do óleo de passar com a mão do Salvador dele está sobre ele. Eu sou salvação. E se eu sou salvação também é legal. Porque salvação é a minha tradução para o nome de Deus. Não para a palavra Deus, que eu chamo de Salvador, mas para o nome de Deus, que é Jeová, e no hebraico, então eu traduzo como salvação. Primeiramente por conta do nome de Jesus significar, né, Jeová é salvação. Então, quando eu comecei a grudar salvação onde tinha Jeová, muita coisa começou a fazer muito sentido. E tem outros motivos também, mas aqui é muito interessante, porque uma das coisas que fez os religiosos da época do Cristo ficarem conformados com ele foi quando ele falou, eu sou, que ao meu ver, o fato do nome dele significar, né, Jeová é salvação, eu sou salvação, ele estava falando, eu sou salvação, que ele estava basicamente citando vários versículos do Novo Testamento onde Jeová, salvação, fala eu sou salvação. Então ele estava falando eu sou salvação apontando para si mesmo, na minha opinião. Aqui, ó. 13. Então ele vai pegar uma mulher na virgindade dela. Por que que o grande operador de purificação tem que pegar uma mulher na virgindade dela? Porque isso espelha o livro de Apocalipse, de Revelação, que, ao meu ver, o nome do livro é A Deportação, mas nós vamos chegar nisso em um outro episódio. Então ele vai pegar uma mulher na virgindade dela. Por quê? Porque lá na frente nós vemos que, né, ele recebe uma mulher virgem, né? E daí nós temos que também entrar no aspecto de o que é a virgindade, tá? Virgindade é uma pessoa que não está rompida. Então, ao meu ver, diante do contexto bíblico, a pessoa que se mantém pura na pureza é considerada como uma pessoa virgem. Então, assim, não é porque você é virgem que você é puro, mas quando você é puro, você é virgem. Mais ou menos dessa forma, mas você tem que manter a pureza para manter isso. E nem todas as pessoas virgens são puras, mas todas as pessoas puras são virgens. Agora, espiritualmente virgem, obviamente eu estou falando, né? 14. Uma viúva, ou expulsa, ou rompida, promíscua, estas ele não vai pegar, mas uma virgem do povo dele, ele vai pegar como mulher. 15. E ele não vai romper a semente dele no povo dele, porque eu sou salvação, o que purifica ele. Lembrando aqui, ó, se ele purifica é porque você fica 100%. Você fica completamente restaurado. Salvação falou ao tirado, dizendo: tirado é a minha tradução para o nome de Moisés, por conta de como ele foi
tirado da água, a moça chamou ele de tirado. Quer dizer, ele foi tirado do caixão, na minha opinião, que estava flutuando sobre a água. E isso encaixa ao Novo Testamento, onde nós somos tirados de caixão. Assim como, por exemplo, Noé, muito antes disso aqui, que significa repouso, ele foi também tirado de caixão. Então, Noé estava, né, Noé, o repouso, o que repousa, estava dentro de um caixão. E nisso nós também temos essa outra ligação. Então, deixa eu explicar isso então. Porque tanto a arca de Noé quanto onde o tirado estava é usado a mesma palavra, que é muito traduzido como caixa, mas é diferente da caixa que é usado aqui. Eles usam arca para essa e eles usam arca para a arca de Noé, mas eles também usam arca para essa arca da aliança, do acordo que eles carregavam no deserto, mas são duas palavras diferentes. As duas palavras que são semelhantes é onde o tirado estava e onde Noé flutuou sobre as águas, o repouso. Então, o que repousa, o repouso foi tirado de caixão e o tirado foi tirado de caixão. Então, tem a ligação do vocabulário, de manter essa consistência, ela é muito importante, porque senão você não faz essas ligações. E essa também é a importância de traduzir nomes, senão você perde isso tudo. 17. Fale ao grande montanha. Grande montanha é o irmão mais velho do tirado. É a tradução de Arão. Ele é mais velho que o tirado por 3 anos. Fale ao grande montanha, dizendo: um homem da sua semente, pelas gerações deles, no qual houver defeito, não vai se aproximar para aproximar o pão do salvação dele, do Salvador dele. Desculpa, errei. Isso aqui também é a mesma aplicação, né? Do que eu falei, porque o que aproxima o verdadeiro pão, que espelha-se no Cristo, quando ele aproxima, ele é alguém sem defeito. 18. Porque qualquer homem no qual houver defeito não vai se aproximar. Homem cego, ou manco, ou suprimido, ou esticado. Ou homem no qual houver quebra de pé ou quebra de mão. Ou corcunda, ou minguado, ou mistura no olho dele. Ou sarna, ou incrustação, ou testículo esmagado. Qualquer homem no qual houver defeito, da semente do grande montanha, o operador de purificação não vai se chegar para aproximar as combustões da salvação. Defeito há nele. O pão do Salvador dele, ele não vai se chegar para aproximar. O pão do Salvador dele, dos puros e dos puros, ele vai consumir. Mas ao seccionador ele não vai entrar. Seccionador é a nova tradução da palavra que eu estava traduzindo como rompedor, que é o véu. Tá? É um véu que separa o puro dos puros, e ao meu ver, eu precisei trocar, porque a palavra rompedor, ela tem encaixe no romper como o que normalmente é traduzido nas traduções tradicionais como profanar. Mas profanar é uma péssima palavra, porque o que de fato é profanar? Na verdade, é romper. É essa aqui, ó. Tá? E elas são raízes diferentes. Então eu acabei mudando, tá? Então é o seccionador porque ele cria duas seções ali. Então foi-se para um sentido mais funcional. Então, vamos lá. 23, né? Mas ao seccionador ele não vai entrar. E ao lugar de ofertas ele não vai se aproximar, porque defeito há nele. E ele não vai romper os meus puros, porque eu sou salvação, o que purifica eles. Lugar de ofertas é a minha tradução da palavra altar. E o verdadeiro lugar de ofertas é o coração, não um lugar físico. Você não precisa ir num lugar para fazer uma oração de coração. É no seu coração que você tem que buscar o Salvador, não no lugar. Isso aqui tudo era uma ilustração de como funciona o plano de
salvação do salvação. Tanto que nós vemos ao decorrer do Antigo Testamento ele falando que essas instruções elas seriam para a época, né, que é a época, toda aquela época lá. Então, para ser por toda a época, né, uma hora o templo ia cair. Então ele não poderia dar essa instrução se isso aqui não fosse apenas uma ilustração de como seria feito no coração por todo o tempo. Acho que está pelas épocas, na verdade, se eu não me engano. Mas independente. Pelo que eu já percebi, época seria tudo que nós conhecemos hoje em dia como tempo, né? Ocuparia os 2 templos e também os dias de hoje. 24. E o tirado falou ao grande montanha, e aos filhos dele, e a todos os filhos do persistiu com o grande pastor. Persistiu com o grande pastor é a minha tradução para a palavra Israel. Então aqui, ó, isso aqui também é interessante, que eu pulei aqui, mas isso aqui é legal, então eu vou voltar. Jesus significa, eu chamo Jesus de salvação, então salvação, o que purifica isso. Nós somos purificados por conta do que Jesus, salvação, Cristo fez. Então, é através dessa busca. Então,